Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 28. Bons estudos! Oi, filha. Olha, mãe, como a minha plantinha cresceu. Ai, tá linda, filha. Aproveita, rega também o meu vasinho, tá bom? Tá bom. Mas olha, mãe, como a sua tá feinha, coitada. Ai, que coisa. Mas como é que a minha pode estar tão bonita e a sua tá tão feinha, michuruca? Eu acho que é porque ela ficou aqui nesse canto com menos luz. Mas o que a luz tem a ver com isso? Isso é o que nós vamos ver na nossa teleaula de hoje. Por que as plantas precisam de luz? Nessa teleaula você vai aprender como a planta utiliza a energia da luz para realizar a fotossíntese. Vai ver que reações químicas ela realiza para produzir seu próprio alimento e conhecer a importância das substâncias produzidas pelas plantas para todos os seres vivos. Ô, Dudu, cadê aquela plantinha que a vovó te deu? Ih, a plantinha da vovó! Puxa vida, eu me esqueci. Esqueceu o quê? É que eu tava jogando bola, mãe. Aí eu escondi ela aqui atrás pra ela não quebrar. Ai, Dudu, olha só como é que ficou, meu filho. Mas, mãe, a terra tá molhada. O que será que aconteceu? Aconteceu que a planta ficou sem luz. E sem luz ela não consegue realizar a fotossíntese. Lembra que a gente já viu o que é fotossíntese? A fotossíntese é um processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento a partir da energia luminosa. Quer dizer, a planta utiliza a energia da luz para formar oxigênio e glicose. A fotossíntese é um conjunto de reações químicas. Na presença da luz, o gás carbônico e a água passam por uma série de reações até se transformarem em oxigênio e glicose. Sem a presença da luz, todas essas reações químicas seriam impossíveis. Luz! Eu vou fazer fotossíntese pra ver se eu cresço mais depressa, né? Demorando muito. Tenha dó, menino, que besteira é essa? Não é besteira não, mãe. Por que todas as plantas podem fazer fotossíntese e eu não? Por quê? Por quê? Porque para realizar a fotossíntese, as células usam um pigmento normalmente localizado numa estrutura chamada cloroplasto. E o cloroplasto não existe nem nas células dos homens, nem nas dos outros animais. Só existe nas células dos vegetais, nas folhas da maioria das plantas. No cloroplasto é que ocorrem as reações da fotossíntese. É nesta parte da célula que está a clorofila, um pigmento de cor verde que é fundamental para a fotossíntese. A clorofila é que dá a cor verde às folhas. E mais importante, é a molécula capaz de absorver a energia da luz para realizar uma série de reações químicas. Como você já viu, essas reações transformam o gás carbônico que a planta tira do ar e a água em glicose e oxigênio. Se a gente for escrever essa equação, olha só como fica. A fórmula química do gás carbônico é CO2. A da água é H2O, a da glicose C6H12O6 e a do oxigênio O2. Para que essa reação se efetive, são necessárias 6 moléculas de gás carbônico e 6 de água, que serão transformadas em uma molécula de glicose e 6 de oxigênio. Um dos processos envolvidos na fotossíntese é a quebra da molécula da água, feita com a energia da luz absorvida pela clorofila. A quebra de 2 moléculas de água libera hidrogênio e forma uma molécula de oxigênio, que é liberada no ar. Os átomos de hidrogênio ficam livres e se ligam a moléculas chamadas NADP, que transportam hidrogênios para outras reações químicas. Uma parte da energia luminosa captada pela clorofila é armazenada em uma molécula chamada ATP. ATP é a abreviação de adenosina trifosfato. O ATP capta, transporta e fornece energia para que possam ocorrer outras reações químicas. E não é uma exclusividade das plantas. O ATP está presente em todos os seres vivos. Nos processos da fotossíntese, a transformação da energia luminosa em energia química resulta na formação de ATP.
Veja aí no seu livro como é a formação do ATP. Com isso, você já sabe tudo o que acontece na primeira parte do processo de fotossíntese. Sei. Deixa eu ver. A energia da luz é absorvida pela clorofila presente nas células da planta. E essa energia quebra as moléculas de água, o que produz o oxigênio liberado no ambiente e deixa livres os átomos de hidrogênio. 2. Esses átomos de hidrogênio se ligam às moléculas de NADP e forma o NADPH. E 3, uma parte dessa energia que foi captada fica armazenada no ATP. Ufa! Podemos agora começar a próxima etapa, a síntese da glicose. Síntese? Síntese, formação de uma molécula a partir da ligação de átomos ou outras moléculas mais simples. A síntese da glicose quer dizer a ligação dos átomos que fazem parte da molécula da glicose. Como você sabe, a glicose é o alimento que a própria planta produz. Você conhece também que átomos a molécula da glicose tem. Lembra disso? 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Quer dizer que a glicose será formada a partir das moléculas de gás carbônico que a planta tira do ar e do hidrogênio transportado pelo NADPH. O ATP fornecerá a energia necessária para que sejam feitas as ligações entre os átomos que formam a glicose. A síntese da glicose já é a segunda parte do processo de fotossíntese e pode ocorrer no escuro. Já a luz é fundamental para o começo do processo. É graças à captação da luz que se realizam as reações químicas que produzem a glicose. Tanto a luz como a água, a concentração de gás carbônico no ar e a temperatura são fatores ambientais que interferem no processo de fotossíntese, aumentando ou diminuindo a quantidade de glicose produzida. Esses fatores ambientais são conhecidos como fatores limitantes. O nível de intensidade luminosa, por exemplo, interfere no rendimento da fotossíntese. Já que a plantinha precisa de bastante luz para fazer a fotossíntese, eu também vou colocar muita luz nela. O efeito da intensidade de luz na fotossíntese já foi medido. E o resultado é que quanto maior a intensidade luminosa, mais eficientes serão as reações da fotossíntese. Mas tem um limite a partir do qual o rendimento da fotossíntese se estabiliza. E isso foi comprovado por um pesquisador que mediu em 9 intensidades luminosas diferentes a quantidade de oxigênio liberado pela planta por minuto. A experiência mostrou que durante os períodos de pouca luz, a planta não produzia oxigênio. Quando aumentava a intensidade da luz, o volume de oxigênio liberado pela planta ia aumentando, até um ponto em que ficava constante. Não é só a produção de oxigênio que cresce com o aumento da intensidade luminosa. A planta também consome mais gás carbônico do ar. No escuro, não há fotossíntese. A planta não produz oxigênio nem consome gás carbônico, mas vai continuar respirando, agora consumindo oxigênio do ar e liberando o gás carbônico. Mas ao contrário do que muita gente pensa, isso não é um perigo para nós. A velha história que ter plantas no quarto à noite faz mal não é verdadeira, porque a quantidade de oxigênio que a planta consome no escuro é muito pequena. A luz é essencial para a fotossíntese, ou seja, para que a planta produza glicose. Vamos ver como a planta consegue isso. A energia da luz é captada pela clorofila. Quebra a molécula da água, libera oxigênio e deixa livres os átomos de hidrogênio. O hidrogênio liga-se ao NADP e é levado para reagir com o gás carbônico. A reação se realiza com energia transportada pelo ATP. Dessa reação química resulta a glicose. Mas afinal, o que a planta faz com essa glicose? Bom, para começar, usa como fonte de energia. A glicose é quebrada na respiração para fornecer energia para o funcionamento do organismo. A gente pode comparar a proteína, os lipídios e a celulose com os tijolos usados para levantar um muro, pois eles formam a estrutura das células que se originam durante o crescimento da planta.
A glicose também é armazenada em forma de amido. Sem a glicose, seria impossível a planta sobreviver, crescer e se reproduzir. Por tudo isso que a fotossíntese é fundamental. Ô mãe, a glicose é a comida da plantinha? É, Dudu. É a fonte de alimento da planta, que ela mesma produz através da fotossíntese. Mas a gente também não precisa da glicose, mãe? Claro que sim, filha. E precisamos também do oxigênio que a planta produz. Esse oxigênio é o que a gente respira. Tá, o oxigênio a gente respira. Mas e a glicose, como é que a gente consegue? Incluindo os vegetais na nossa alimentação. Nós não somos capazes de realizar a fotossíntese. Portanto, não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. É por isso que temos que ingerir alimentos que contenham tudo que o nosso organismo precisa. Com os outros animais é a mesma coisa. Todos os seres vivos, incapazes de realizar a fotossíntese, devem ingerir glicose, aminoácidos e ácidos graxos através da alimentação. São as plantas que fornecem o material e a energia necessária para o funcionamento de todo o mundo vivo. E agora, que tal a gente fazer uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a luz é fundamental para que a planta realize a fotossíntese e produza seu próprio alimento. Viu que a fotossíntese é uma série de reações químicas em que gás carbônico e água reagem para formar glicose e oxigênio. E aprendeu que a glicose é fundamental para a planta e para todos os seres vivos que não conseguem realizar a fotossíntese e necessitam ingerir essa e outras substâncias na sua alimentação. E por hoje é só. Na próxima teleaula tem mais. Até lá.